Nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isso, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas. Porque meta pequena não estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. 2 semanas depois ele me liga, você não vai acreditar. Eu sou o meio que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento comigo? Você acha que o pianista ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica, ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse. Às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais.
Eu tinha vontade de ter essa meta. Hoje eu não quero mais. Quer dizer, você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás. Porque os seus valores mudam. Os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguidas para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto e tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapas. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido. Você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder
da comunicação.